A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente em nosso devocional, diante da nossa lição da escola dominical. A nossa lição que tem por tema para o trimestre em defesa da fé cristã, é uma apologética, né? Defesa da fé. A subtemática geral é combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição para esta semana, que começou segunda-feira e vai terminar domingo que vem, a salvação não é obra humana. O texto de hoje é Gálatas 2,16. Ninguém é salvo pelas obras da lei. E o texto diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne se será justificada. Muito bem. Quando o homem tem um encontro com uma lei, o que o leva a ser absorvido por esta lei é ele cumprir esta lei. E quando ele cumpre esta lei, ele faz isso por esforço próprio. Mas a condição que nós já vimos, inclusive, na lição anterior, e também nós vimos nos textos que nós vemos, a gente vem acompanhando aí na escola, nas leituras da escola dominical, nos estudos, é que a condição pecaminosa do homem o incapacita de produzir por si mesmo algo que possa justificá-lo. O homem não tem capacidade de se auto-justificar diante da lei de Deus, porque essa lei que é proposta é a lei de Deus. E essa lei faz revelar o pecado do homem. E as condições que a lei exige, ela exige condições não somente práticas, não somente das ações, mas as leis, mas a justiça que a lei exige, ela é produzida no coração do homem. Ela precisa ser originada no amor do homem pelo seu próximo. Se não vejamos Gálatas capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que um morto vai amar? O morto não ama, não é? Então, o homem não tem condição de se justificar, de ser justificado, porque ele tem que se justificar pelo amor, mas ele está morto pela sua separação da fonte do amor, que é Deus. Mas o Senhor Deus, a palavra de Deus diz no João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, ele é o homem que tem a capacidade de amar. E Cristo, ele ama a Deus como homem e ama o seu próximo a ponto de dar a sua própria vida, tanto por Deus, em obediência a Deus e amor a Deus, ao Pai, como também por amor ao homem perdido. E Cristo cumpre a lei por completo nele mesmo. E uma vez que nós crendo na fé de Cristo, ou seja, na vida de Cristo, na lei de Cristo, na justiça de Cristo, aleluia, nós pela fé em Cristo somos justificados porque nós recebemos a justiça do amor de Cristo. Pois Cristo isenta o nosso pecado e aplica o amor em nossos corações, baseado em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós adquirimos em Cristo Jesus a condição de sermos justificados. E pela lei, nenhuma carne será justificada. Portanto, que possamos louvar, agradecer, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor nos justificou nele mesmo, recebemos a justiça por meio de Cristo Jesus, somos absorvidos dos nossos pecados, aleluia, e adquirimos a capacidade de cumprir toda a lei em Cristo Jesus por meio do amor de Deus que opera em nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.